Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Material dado pela professora doutora Kelly Villacorta para eu, como monitor de matemática discreta, ajudar um pouco vocês. O princípio da indução matemática. O efeito dominó. Um cai, os outros caem também. O efeito dominó é uma fila sem fim de peças do jogo dominó, para a qual ao derrubar uma primeira peça, todas as demais peças são derrubadas em cadeia. Então, suponhamos que são verdadeiras proposições. A primeira peça é derrubada na direção dos demais. Se qualquer peça está suficientemente próxima da sua vizinha consecutiva, então, ao ser derrubada, fará que sua vizinha consecutiva também seja derrubada. Então, pelo item A, a primeira peça é derrubada, e pelo item B, a segunda peça é derrubada, e pelo item B, a terceira peça, e pelo item B, a quarta peça. E assim é a indução também matemática. Assim, para i tão grande quanto se queira, podemos afirmar que a enésima peça é derrubada. Portanto, se a primeira peça é derrubada na direção dos demais, se qualquer peça está suficientemente próxima da sua vizinha consecutiva, então essa derrubada fará com que a sua vizinha consecutiva também seja derrubada. Então, para qualquer n, pode-se afirmar que a enésima peça é derrubada. Definição. Dizemos que uma relação R é uma ordem sobre conjunto X. Se satisfaz as seguintes propriedades para todo X, Y e Z pertencentes a X. Reflexiva. X relação X, antissimétrica. X relação Y e Y relação X implica que X é igual a Y. Transitiva. Se X relação Y e Y relação Z, então X relação Z. Chamamos de conjunto ordenado o par conjunto X e conjunto relação, onde relação é a ordem de X. Então vamos lá. Toda relação de ordem pode ser vista como relação de inclusão, no sentido de que toda relação de ordem é isomorfa em relação à inclusão de algum conjunto. Dizemos que R é uma relação de ordem total sobre X. Se para todos X e Y pertencentes a X, temos que X é relação a Y ou Y é relação a X. Dizemos que a relação R é uma relação de boa ordem se todo subconjunto não vazio de X tem um elemento mínimo segundo esta relação de ordem. Princípios de indução matemática. O axioma de indução tem um papel fundamental não só na teoria dos números naturais, como em toda matemática e computação. É visto como método de demonstração, conhecido como princípio de indução matemática ou princípio de indução infinita. É uma técnica para lidar com tipos de dados que têm uma relação de boa ordem. Dada uma boa ordem, pode-se aplicar indução para provar propriedades que valem para todo elemento do tipo de dado. Por simplicidade, vamos considerar os elementos dos conjuntos naturais. Seja S um subconjunto dos naturais, se um pertence a S, então para todo K pertencente a natural, K pertence a S, implicando que K mais 1 também pertence a S. Então, S é igual ao conjunto dos números naturais, porque todo conjunto é um subconjunto de si próprio. Teorema, princípio fraco da indução matemática. Seja Pn uma propriedade relativa ao número natural n, se P1 é válida, então para todo n maior ou igual a 1, a validez de Pn implica na validez de Pn mais 1. Então, Pn é válida para todo n pertencente a n. Lembrando que essas duas aqui são hipóteses, quer dizer, que são consideradas verdadeiras, implicando justamente na conclusão. Prova por indução. Para provar que todo n pertencente a n é uma propriedade verdadeira, precisamos, na etapa básica, provar que P de 1 é verdadeiro. Ou seja, provar que tem um elemento base que é verdade. E depois pegar a indução, a etapa indutiva. Provar que se P de H é verdadeiro, então P de H mais 1 também é verdadeiro. Sabemos que P de H é verdadeiro por hipótese, porque a etapa básica já comprova que existe um exemplo em que PH pode ser verdade. Então a gente vai tentar comprovar a partir daí que PH mais 1 é verdadeiro. Hipótese de indução supõe que o resultado é verdadeiro para n igual a h. Essa suposição será verdadeira nesse caso, em relação ao caso da etapa básica. Se a etapa básica ela for falsa, você nem precisa ir para a etapa indutiva, gente, nem precisa. Usando a hipótese de indução, prove que o resultado é verdadeiro para n igual a h mais 1. Portanto, o resultado é verdadeiro para todos os números naturais, isto é, Pn é verdadeira para todo número natural, para todo n que pertence aos números naturais. Beleza? Então vamos ver, agora continuar os slides. Beleza, segundo slide, princípio da indução matemática. Prova por indução, lembrando o que a gente acabou de ver. Mas agora a variante do princípio fraco tem uns teoremas. Seja Pn uma propriedade relativa ao número inteiro n, seja o n0 base, ou seja, pertencente ao inteiro, se Pn0 é válida, então para todo n maior ou igual a n0, a validez de Pn implica na validez de Pn mais 1. Então, Pn é válida para todo n maior ou igual a n0. Então, o princípio forte da indução matemática. Seja Pn uma propriedade relativa ao número inteiro n, seja o n base, ou seja,
n base pertencente ao inteiro. Então, se Pn0 é válido, então para todo n maior que n0, a validez de Pk para todo n base menor ou igual a k menor que n implica na validez de Pn. Então, Pn é válida para todos os inteiros n maior ou igual a n base. Vamos ver um exemplo da indução agora na lista. Beleza, a gente está aqui, ó, exercício 5, demonstrar a desigualdade de Bernoulli para x maior que menos 1, em que 1 mais x. Isso aqui está em relação a inteiros, tá, gente? Tipo, falando de questões positivas. 1 mais x elevado a n maior ou igual que 1 mais nx para todo n maior ou igual a 0, certo? Vamos lá. Vamos mostrar isso. Vamos primeiro fazer a etapa base, né? Se n de 0 igual a 0, então vamos lá. Se n de 0 igual a 0, então a gente substitui aqui no fórmula n, vai ser igual elevado a 0 e 1 mais 0x, que é justamente o que isso aconteceu. Tudo elevado a 0 igual a 1 e maior que igual a 0, então 1 mais 0x, então 1 maior que 0 igual a 1. Pertence é correto, verdadeiro. Então a gente provou pelo menos a etapa base. Agora a gente vai para a etapa indutiva. Hipótese em que 1 mais x elevado a k ou elevado a h, você que escolhe, é maior ou igual a 1 mais kx. É como se isso fosse verdade por conta da etapa anterior que a gente fez. Então o teorema que a gente precisa provar, 1 mais x elevado a k mais 1 é maior ou igual que 1 mais k mais 1x. Como a gente vai provar? A gente vai pegar o que é verdadeiro agora e a gente vai multiplicar ambos os lados por 1 vezes x. Então vai ficar aqui 1 mais x. Então isso aqui é 1, né? Basicamente. Então multiplicando na mesma base, vai ficar somando os expoentes. K mais 1. Então esse lado já está igual ao do teorema, mas tem que multiplicar o outro lado também. Maior ou igual que 1 mais... Então kx mais x, aí multiplica por isso aqui, 1 mais x. Isso vai ser, essa parte aqui vai ser igual a 1 mais x mais k x ao quadrado mais kx mais x mais x ao quadrado. Então, no final, 1 mais x k mais 1 é maior ou igual. A gente vai colocar algumas coisas em evidência, minha gente. Então, lembrando, né? Se a gente tem aqui 1 mais x mais kx ao quadrado mais kx mais x ao quadrado, nós vamos ter que então colocar algumas coisas em evidência. Por exemplo, a gente pode colocar aqui 1, que o 1 ele é isolado, aí temos x, vai ficar 2x, só que temos o k, então vai ficar aqui k mais 2 x, e aqui vai ficar aqui x vai ficar mais k mais 1 x ao quadrado. E isso, na verdade, isso já é maior, porque esse termo aqui é positivo. K como n é positivo também. Temos mais aqui, é positivo. 2 ele é maior que 1. Porque o 2 ele é com certeza ele é então isso aqui é maior, igual que 1 mais k mais 2x.
porque isso aqui é positivo, então isso aqui com certeza, na verdade não é nem maior ou igual, isso aqui é maior do que esse termo sem isso. Se você tirar esse termo, isso aqui vai ficar menor. Então vai ficar assim. Então, isso aqui, 1 mais x, k mais 1, pode ser escrito dessa forma. O único jeito de ser, vamos dizer assim, igual é que se fosse igual a, se x fosse 0. Aí seria maior ou igual. Então, 1 mais x k mais 1 é maior ou igual que isso aqui. Só que esse termo ele é maior do que k mais 1. Por quê? Porque x sempre vai ser positivo, nunca vai ser negativo. Então, nesse caso, ou no caso, sempre vai ser não negativo. Por conta disso, isso aqui tende a ser maior ou igual que k mais 1 também. Então, a gente vai botar 1 mais x k mais 1 maior ou igual que 1 mais k mais 1x. E é isso que a gente tem que comprovar, de acordo com o que está no teorema. Por conta da questão de a gente conseguir termos que são maiores do que o que a gente quer encontrar, a gente conseguiu reduzir o termo por meio das inequações até chegarmos aqui onde a gente queria. Portanto, é verdade. E nesse caso, um terceiro, a gente pode escrever o teorema, não vou escrever aqui, mas dizer que o teorema tal é verdadeiro, por provado pelas duas etapas. Espero que vocês tenham gostado, gente, e dessa forma a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, viu?